Começamos aqui mais um dia do nosso Evangelho para finalizar a nossa semana. Nós vamos fazer o estudo em torno do livro Vinha de Luz. Hoje, o texto de número 153, contristação. Contristação significa aflição. Então a gente vai começar aqui as nossas reflexões. Tiramos aqui de um versículo do segundo livro aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, quando Paulo de Tarso, nas suas cartas, cartas que eram extremamente importantes para aquela época e para as nossas épocas atuais também, mas principalmente para aquele período, quando ele, ajudando a formar, a instituir as primeiras comunidades cristãs fora daquela região da Palestina, onde Jesus fazia as suas peregrinações, Paulo então mantinha esses contatos frequentes com essas comunidades para sempre levar uma mensagem de estímulo, uma mensagem de apoio, de encorajamento, principalmente porque os cristãos eram bastante combatidos naquela época e era necessário muita perseverança para que eles mantivessem aquele trabalho. Então, além das visitas, vinham também essas cartas. Então, nós tiramos aqui algumas passagens, porque ele fala, de todas elas, sempre traz uma mensagem de fortalecimento para a convivência familiar, para a convivência social, para que o indivíduo possa se fortalecer diante dos seus próprios conflitos. Então, exatamente aquilo que Jesus fazia nas suas pregações durante as suas viagens, Paulo de Tarso transmitia com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, também através dessas cartas para essas comunidades. E aqui então, nessa segunda carta que ele enviava à comunidade de Corinto, trazia para nós a seguinte mensagem: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. E ele quer dizer o seguinte, que agora eu me alegro, não porque vocês foram afligidos pelas dificuldades da vida, mas porque vocês foram afligidos para o arrependimento, pois foram afligidos segundo Deus. E isso nos lembra bastante aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque nos traz uma visão diferente da aflição. Porque quando nós olhamos momentaneamente, quer dizer, naquele momento em que nós estamos vivendo uma dificuldade, dificilmente nós conseguimos expandir a nossa visão para tentarmos entender o porquê dela existir, o porquê dela acontecer, quais as consequências dela estar presente na nossa vida. Então, Kardec lembrava, através até mesmo das mensagens que vinham dos amigos espirituais, falando para nós que a aflição ela tem um objetivo de despertamento. Porque toda vez que nós nos desviamos daquele caminho que já nos é programado para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e nós somos conduzidos por esse caminho, por leis, por orientações que nos conduzem sempre pela melhor direção, pela melhor conduta, quando nós nos desviamos, nós somos naturalmente chamados de volta para esse caminho, para que possamos então dar continuidade nesse progresso. A gente lembra que todos nós somos fadados a alcançar esse crescimento, queiramos ou não. Caso nós não queiramos, aí então vem a própria lei de Deus, a lei natural, que nos coloca de novo nesse percurso. E isso naturalmente sem violar a nossa consciência, sem violar o nosso livre-arbítrio, mas mostrando para nós que o erro está ali presente. Dentro da medicina, nós temos a dor, nós temos a febre, que são sintomas de que alguma coisa no nosso corpo está errado. E a partir do momento em que esses sintomas começam a se manifestar, nós vamos então em busca daquela cura, em busca daquele alívio. E se por acaso essa dor ou essa febre, ela começou um enjoo, nós temos ali vários sintomas, tem um
o vômito, diarreia, dor, tudo aquilo que acontece no nosso organismo quando alguma coisa está errada, serve para avisar que algo precisa ser reajustado. Quando é feita então uma avaliação daquele quadro, dos sintomas, do que aconteceu antes, do que está acontecendo naquele momento, os médicos então procuram encontrar as causas daquela doença ou daquele desequilíbrio. E que se por acaso foi uma conduta nossa, nós comemos alguma coisa errada, eu comi gordura demais, me fez mal, eu fui descuidado e me machuquei, o médico vai passar uma orientação, olha, você tem que tomar cuidado nesse campo da sua vida, você tem que fazer uma dieta, você tem que evitar o estresse, você tem que tomar cuidado para você não se contundir novamente, utiliza esse ou aquele equipamento para evitar uma lesão maior, seja lá como for, e isso pode acontecer, né, Dudu? E aí então ele dá para nós uma orientação, olha, faça isso para evitar que isso volte a acontecer. Na nossa vida não é muito diferente, porque quando nós falamos sobre as aflições, elas nada mais são do que sintomas de que alguma coisa está errada na nossa vida, de que alguma coisa se desequilibrou na nossa conduta. E Kardec lembra, naquelas passagens do Evangelho, que nós temos dois tipos de aflições, aquelas que são resultados imediatos daquilo que a gente faz na nossa vida hoje, e aquilo que eventualmente nós não lembramos, né? Mas que foi causada numa experiência anterior que veio então se desdobrando com o passar do tempo, e até hoje nós estamos ainda tentando buscar esse reajuste. E aí então, nesse caso, ficamos por conta dessa lei divina, né? Onde Deus coloca em nossas vidas uma programação que vai fazer com que nós trabalhemos em busca desse reajuste. Daquelas aflições imediatas, a gente tem, por exemplo, uma discussão, uma palavra que não foi bem dita, uma atitude, uma decisão que nós tomamos, que de repente provoca essa aflição toda. Nós temos na nossa vida pessoal relacionamentos que são problemáticos. De repente eu tomei uma decisão, olha, eu quero viver com essa pessoa, mas eu quero viver dessa forma. Então são as minhas decisões que estão moldando aquele relacionamento que vai me fazer feliz ou infeliz. Então não existe nada de uma determinação superior dizendo assim, você vai sofrer naquilo tudo. Foi uma escolha minha. Eu trabalhava numa empresa, de repente eu decidi, olha, cansei de trabalhar nessa empresa, vou pedir minhas contas e vou para minha casa. Aí de repente eu começo a passar necessidades financeiras, necessidades básicas, porque eu não tenho mais recursos para fazer isso. E aí então eu me sinto aflito, vou para uma igreja, vou para um centro, peço ajuda para o céu, e o céu vai dizer assim, olha, eu sinto muito, mas foi uma escolha sua. Então, muitas vezes tomados pelo impulso, tomado pelas tendências, tomado pela busca de um prazer momentâneo, de uma satisfação, a gente faz escolhas equivocadas que infelizmente nos desviam dessa trajetória original. E aí então nós começamos a sofrer as consequências dessa decisão equivocada e começamos a trabalhar para esse reajuste. E isso quando nós, naturalmente, temos essa disposição. Eu sei que está errado, mas então eu vou fazer tudo o que for possível para buscar esse reajuste. Se meu relacionamento não está bem, vou conversar com a pessoa com quem eu me relaciono, a gente vai tentar se acertar, fazer isso, fazer aquilo. Se por acaso eu não estou empregado, então eu preciso de um novo emprego, eu vou trabalhar, vou fazer tudo o que é possível para fazer isso. Se eu estou doente, então eu vou tentar restabelecer minha saúde o mais rapidamente possível. E aí a gente começa a buscar recursos, buscar caminhos para que a gente volte àquele estado de equilíbrio, àquele estado de tranquilidade íntima. Por outro lado, nós temos aquelas situações que são mais a longo prazo, que já ficamos então sob a guarda, digamos assim, sobre a tutela das leis divinas que vão conduzir as nossas vidas. Se por acaso numa existência anterior eu criei conflitos problemáticos e esses conflitos precisam ser reajustados, lembrando sempre que existem situações que elas podem ser resolvidas a curto, a médio e a longo prazo, nessa encarnação atual. E existem outras situações em que nós não conseguimos reajustar hoje. Então nós fazemos o quê? Nós pedimos uma moratória para que essa situação possa ser reajustada num futuro distante. E isso porque, muitas vezes, nem tudo que a gente quer resolver depende de nós. De repente eu quero me acertar, me reajustar com determinada pessoa, e essa pessoa não quer me ver nem pintado de ouro. Então, nesse caso, eu não posso fazer nada, deixamos para a próxima, quando nós nos esclarecermos adequadamente e levarmos esse conflito para um futuro, quando nós estivermos em condições para isso. De repente, hoje eu trago
tendências viciosas que eu não consigo me desprender. E eu vou me prejudicando pessoas, vou causando situações turbulentas nas nossas vidas, e de repente eu vejo que agora eu não consigo resolver isso, então na próxima eu conseguirei quando eu estiver mais fortalecido, mais esclarecido. E aí então a gente vai percebendo que a nossa vida, na verdade, eu sempre digo para nós que a nossa vida, ela nada mais é do que uma relação de causa e efeito, é uma relação de consequências. Tudo aquilo que eu faço me traz uma consequência. Seja, e quando a gente fala consequência, dá a impressão de que a gente está dramatizando a situação, mas a consequência pode ser benéfica. Quando eu tomo uma decisão de levar uma vida saudável para poder lidar bem com a minha saúde, saúde física, saúde psíquica, naturalmente eu terei como consequência uma vida feliz, uma vida tranquila. Se por acaso eu pauto a minha vida em cima de valores nobres, valores elevados, como daqueles trazidos para nós como por Jesus, como sendo uma base para as nossas vidas, como consequência eu terei uma vida bem equilibrada, uma vida feliz. Agora, se por acaso eu tenho atitudes impulsivas, viciosas, egoístas, orgulhosas, consequentemente eu terei ali um resultado negativo que naturalmente vai me levar a esse reajuste. Dessa forma nós percebemos que as aflições, diferentemente do que a gente imagina, não é um castigo. As aflições nos servem de alerta. E quando nós detectamos essas aflições logo no seu início, de imediato nós começamos a trabalhar por esse reajuste. Mesmo que esse trabalho seja desgastante, seja um trabalho que exija de nós um esforço muito grande, seja um trabalho a longo prazo, mas nós detectamos a aflição e já começamos a trabalhar. E aqui então, como diz Paulo para nós, agora folgo, quer dizer, fico feliz, não porque vocês foram submetidos a uma aflição, mas porque essa aflição vai nos levar ao arrependimento, ao despertamento. Pois nós fomos constrangidos, nós somos ali afligidos segundo Deus, conforme essa determinação, conforme essa lei. Bom dia, pessoal que chegou. Aqui nesse nosso texto, Emmanuel diz o seguinte então: quantas vezes se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos? Entretanto, a realidade sempre chega, inevitável, inflexível. Aí eu lembro daquela minha velha frase de cabeceira, trazida por Tagore, que diz para nós: o destino conduz aqueles que o aceitam e arrasta aqueles que o negam. Quando a gente fala em destino, a gente fala sobre a determinação para as nossas vidas. Não porque existe um destino que todos nós devemos seguir. O próprio livre-arbítrio já mostra para nós que essa determinação ela pode ser transformada em muitas situações. Mas quando a gente fala numa programação da nossa existência, sempre visando esse crescimento, sempre visando o devido ajuste, nós naturalmente, quando nos desviamos desse percurso, somos trazidos de volta pela força das circunstâncias. Daí então que a vida conduz aquele que aceita e arrasta aquele que nega. E aquele que está dizendo para nós: a realidade sempre chega, inevitável e inflexível. Quer dizer, não podemos evitar as consequências e ela é inflexível. Ela vem exatamente na medida daquilo que nós provocamos. Os atenuantes e os agravantes, de acordo com a situação que nós vivenciamos, vai depender do nosso comportamento, mas ele vem exatamente na medida. É ação e reação. Nós podemos mudar a intensidade desse reflexo, dessa consequência, de acordo com a nossa postura, sendo mais conformado, sendo mais resistente, sendo mais fortalecido, ou nós sofremos as consequências pela nossa rebeldia, pela nossa indiferença, diante daquele problema que nós estamos vivenciando. Continua para nós aqui o texto. No turbilhão de sombras da aflição, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira de pomicultores que descansam, tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais.
Os orientadores divinos, porém, não folgam, né, não se alegram porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados, afligidos, à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem, a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da aflição segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente, e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Bom dia, pessoal que chegou. Esse é o texto que Emmanuel nos propõe, essa passagem, que eu acho que é uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos hoje. Muitas vezes nós nos perguntamos, né, por que eu não consigo alcançar aquela felicidade que eu desejo, por que as coisas sempre são tão difíceis para mim. Mas a grande pergunta que a gente sempre faz é: por que eu estou sofrendo? Porque essa é uma característica do nosso mundo hoje. Quando nós falamos, dentro daquela categorização que Kardec propôs para todos nós, que o nosso planeta hoje é um mundo de provas e de expiações, muitas vezes nós decoramos o rótulo, mas não entendemos o seu sentido. Quando eu falo mundo de provas, vamos entender o sentido do mundo que a gente vive, porque se nós estamos aqui, é porque nós estamos ali vibrando, né, nessa mesma dimensão, nessa mesma esfera desse mundo para nós, que se apresenta para nós. Né? Pois é, né, Didima? A gente tem essa pergunta, né, que porque a nossa dor é sempre maior do que a dor do outro, né? Isso é muito natural, porque afinal de contas a gente não pode imaginar o que o outro, a gente pode imaginar o que o outro sofre, mas a gente não tem condições de sentir o que ele sente. Agora, a nossa própria dor, sem dúvida nenhuma, ela é nossa. Nós sabemos descrevê-la, nós sabemos quando ela aparece, nós sabemos qual é a sua duração, sabemos quais são as suas consequências. Então nós temos intimidade com aquilo que nos pertence. Mas esse mundo de provas e expiações que nós vivemos hoje, o mundo de provas, quando nós falamos em provas, nós falamos em experiências que vão nos levar a um amadurecimento. Porque todos nós somos bastante infantis. E dá para a gente lembrar, nessa fase de imaturidade, né, a nossa amiga Beth, professora de literatura, e ontem, Beth, eu estava me lembrando de uma experiência que eu tive na minha 6ª série na escola. Eu tinha ali por volta dos meus 12 anos de idade, e eu li um livro indicado pela professora de português para a gente fazer aquela prova. E na verdade eu tinha que fazer um resumo daquele bendito livro. Eu sempre tive uma preguiça de ler que vocês não imaginam. Foi depois que eu comecei a estudar a doutrina que eu virei viciado em leitura, mas eu tinha uma preguiça de ler na escola que era inacreditável. E aí então eu tinha que fazer o resumo, e eu sempre deixando para a última hora, né? Última hora, fui deixando. 3 dias para poder entregar aquele trabalho, eu comecei a olhar para o livro, comecei a dar uma folheada nele para ver o que eu podia tirar daquela história. E de repente eu percebi que na capa, aliás, na lingueta da capa, tinha um resumo do livro. E eu, nos meus 12 anos de idade, me achando mais esperto do mundo, copiei aquilo e entreguei para a professora. Como se ela não soubesse que aquilo não me pertence, né? E aí então eu copiei descaradamente e entreguei para ela. E tirei a nota que eu tinha que tirar, né? Pois é, muitos fazem isso, né? Mas o engraçado é que aos 12 anos de idade, a gente não consegue ter uma ideia das coisas que são sérias, das coisas que precisam ser construídas. A gente sempre faz as coisas do jeito mais fácil. Isso porque não tinha Google, né, Júnior? Exatamente, né? Porque hoje a gente tem o Google que os alunos também se deitam, né? Deitam e rolam em cima disso. Mas aos 12 anos de idade, diante daquela minha imaturidade, eu achei que a professora não fosse perceber. Eu achei que só eu fosse o único aluno que tivesse percebido que naquele livro tinha um resumo na lingueta e que eu poderia utilizar. Aí eu entreguei, fiz, e o tempo passou. Aí você começa a chegar nos seus 16, 17, 18 anos, e você olha para trás, põe a mão na cabeça e fala: meu Deus do céu, como eu fui besta. Eu achava que não sei o quê. Essa experiência, não sei porque isso me veio ontem, era um livro chamado Ana Terra,
Uma história muito, muito interessante, diga-se de passagem. E aí então, mas eu não sei porque isso me veio à mente ontem, mas eu falava assim, poxa, mas é impressionante quando a gente pega uma situação como essa, que é real da nossa vida, e a gente vê que o momento em que nós estamos num período de imaturidade, nós simplesmente não nos damos conta das coisas. A gente passa pela vida sem perceber das responsabilidades, daquilo que depende do nosso esforço, do nosso trabalho. E a mesma coisa acontece na nossa idade espiritual também. Aqui hoje no nosso mundo. Nós estamos vivendo uma fase na nossa vida de imaturidade espiritual. Por mais arrogantes que nós sejamos, por mais pretensiosos, por mais pseudo-esclarecidos que nós acreditemos ser, nós ainda vivemos essa imaturidade. Nós agimos como se isso não fosse trazer consequência. Ou seja, eu minto, eu calunio, eu critico, eu traio, eu agrido. Todas essas atitudes são comuns na nossa vida, e eu faço isso como eu fazia quando eu tinha 12 anos, como se nada fosse trazer como consequência, como se nada fosse acontecer. E de repente eu percebo que vem como consequência disso tudo uma aflição. Bom dia, pessoal que chegou. Vem uma aflição. E eu fico assim, mas por que eu estou sofrendo? Mas quando eu fiz aquilo, eu fiz sem querer. Quer dizer, eu cometi um erro sem querer, que na verdade eu fiz querendo. Eu só não sabia que isso ia me trazer problemas. Né? Se por acaso uma criança está passando, e de repente a gente pega ali e vê uma situação que eu vou me dar bem. Quer dizer, eu quero fazer aquilo. Então eu não posso dizer assim, eu fiz sem querer. Pois é. Eu fiz sem querer querendo, na verdade, mas na verdade eu quis fazer aquilo. Eu só não imaginava que eu iria sofrer. Por isso que a gente fala da imaturidade. Naquele dia, se a professora me comentasse alguma coisa, eu falava, mas professora, olha, eu não tive a intenção, quer dizer, eu tive a intenção sim. Eu queria fazer aquilo, eu queria o caminho mais fácil, eu queria aquilo que era mais interessante, aquilo que não exigisse de mim tanto esforço, que era necessário para aquela época. Então a gente vive a nossa vida assim, de uma forma inconsequente, de uma forma imatura. E não importa se eu tenho 12 anos de idade ou se eu tenho 80. Com 80 anos de idade eu posso continuar tendo atitudes na minha vida que vão me levar a erros, e são atitudes imaturas. Isso porque eu não acreditava, ou porque eu não acredito, que isso vai me trazer algum tipo de sofrimento. Aos 80 anos de idade. Então, na verdade, esses 80 anos de idade, eu estou tão calejado de levar ali burdoadas da vida, de errar, que eu já não erro, não por eu ser esclarecido, mas eu erro porque eu sei que se eu errar eu vou sofrer. É aquele período que eu sempre falo para vocês, do adestramento. O que é o adestramento? Se você acerta, ganha um biscoitinho. Se você erra, ganha uma palmadinha. Quando nós nos tornarmos mais amadurecidos, nós entraremos no período da sabedoria. E a sabedoria, eu não preciso acertar para ganhar o biscoitinho. Eu simplesmente não faço porque eu sei que é errado. Eu já consegui alcançar um esclarecimento. E todos nós somos assim. Vocês querem um exemplo, quando a gente fala assim de vidas comuns? Você liga o televisor e você começa a assistir um jornal político. O que nós vemos na política? Corrupção. A gente fala de pessoas de 60, 70 anos de idade se corrompendo, como se ninguém fosse pegar. Aquela coisa assim, eu vou pegar esse dinheirinho que ninguém está vendo e eu tenho certeza que eu vou me dar bem. E de repente o escândalo acontece, ele é punido, ele é escrachado pela mídia, escrachado pela sociedade, constrange a sua família, e ele faz aquela cara de coitadinho, mas eu não fiz, foi sem querer. É que estava ali, sabe como é que é. Então nós vemos assim que é tão fácil a gente cair nas ciladas da vida, e a gente fala ciladas da vida por esses prazeres, por essa satisfação ilusória que ela nos oferece, e a gente cai em todas elas. De repente eu sou um homem casado, não sou casado, mas de repente eu sou casado, meu casamento não está bem, eu conheço uma outra pessoa, começo a viver uma série de prazeres com ela, como se nada fosse trazer como consequência, como se ninguém fosse ficar sabendo, como se isso nunca fosse voltar contra mim depois. Se não foi agora, vai ser depois, mas isso vai se reverter contra mim. Então temos situações das mais diversas. Um aluno que cola na escola, uma pessoa que rouba, uma pessoa que é corrupta, uma pessoa que se deixa levar por situações diversas. Daí então, quando a gente fala de um mundo de provas,
e de expiações, primeiro a gente vai tratar das provas. As provas têm exatamente essa função, de fazer com que a gente amadureça por situações que nos chamam realmente a atenção, que nos chamam à responsabilidade, que nos chamam para a dificuldade, pelo esforço necessário para a gente crescer. Daí então provas de paciência, provas de tolerância, provas de caráter. Quando nós falamos de provas, nós temos que pensar em provas de caráter. Vai testar o meu caráter. Qual é exatamente a minha capacidade de lidar com situações adversas que vão fazer com que, se eu ceder, me provoquem sofrimento. Daí então que nós percebemos que o mundo todo tem pessoas que sofrem. E a pergunta é, por que elas sofrem? É apenas um castigo? Está me apontando o dedo dizendo assim, Deus acordou de mau humor, olhou para mim e falou assim, não vou com a sua cara, vou te colocar numa situação difícil. Não é assim, Deus simplesmente criou uma regra, uma lei, uma pedagogia extremamente sábia, que nos dá condições de aprender com as próprias experiências. Daí então a função das provas em nossas vidas. Já quando nós falamos de expiações, nós falamos de trabalho. Trabalho de conserto, trabalho de reparação, trabalho de ajuste para aquilo que nós mesmos fizemos de errado. Imaginemos o seguinte, uma criança brincando em casa, ela pega aquela caixa de brinquedos e despeja no tapete. Ela brincou, aí depois ela quer sair como se nada tivesse acontecido para deixar para a mãe arrumar. A mãe olha com aquela cara, dá aquela batidinha de pé, né, Ju? Bate o pezinho e fala, vai lá e pega tudo que você espalhou. Ah, mas eu estava brincando, já ótimo, acabou de brincar, guarda de novo. Para quem tem filho pequeno sabe como é que é. Ou seja, se você desarrumou, você tem obrigação de arrumar. Para a criança custa muito, né? Pois é, né, Dudu? Para a criança custa muito. Porque a gente tem essa vida irresponsável, essa vida inconsequente. Então, para nós, também, Silvia, você padece com os marmanjos? Esse é complicado, né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, na nossa vida é assim, quando a gente desajusta alguma coisa, nós temos a necessidade de fazer com que isso volte ao eixo natural. Se nós fazemos uma coisa contra nós teremos que trabalhar em nosso benefício. Se nós fazemos alguma coisa contra as pessoas, nós teremos que fazer coisas em benefício dessas pessoas. Só que normalmente isso sempre vem através de constrangimentos. Constrangimentos morais, porque a gente se sente envergonhado ou porque a gente se sente revoltado por isso. Constrangimentos físicos, muitas vezes, sociais, psicológicos, mas que é necessário, não tem escolha. O que a providência divina pode fazer é fazer com que essa situação se torne mais leve por estar parcelada. Porque a gente sempre pensa assim, né? Eu erro à vista e Deus me dá condições de pagar isso em parcelas suaves. Só que essas parcelas serão pagas até a última. Jesus nos lembra sobre isso, né? Não vai ficar pedra sobre pedra, nenhum cetil vai deixar de ser pago por isso. Então nós temos que sempre pensar dessa forma. O nosso trabalho aqui hoje, das aflições, quando a gente olha para a nossa vida e pensa nas lamentações, todos nós passamos por aflições, por dificuldades. São sonhos que não foram realizados, são relacionamentos problemáticos, são situações difíceis que nós vivenciamos. E nós temos dois tipos de conduta. A primeira, na verdade são três, né? A primeira é nós sentarmos e chorarmos, e ficar naquela vida de lamentações, como a gente costuma ficar, e é natural que a gente fique, porque como crianças imaturas que nós somos, quando a coisa se torna difícil, a gente quer cola e quer chorar, para que isso simplesmente pare de acontecer. O outro processo, que já é um pouco mais problemático, é o processo da revolta. Não são raros os espíritos, não são raros que nós, enquanto espíritos encarnados, entremos nessa situação, tomados pela rebeldia. Em vez da gente trabalhar para amenizar as consequências daquelas ações, a gente acaba complicando cada vez mais. A gente cria situações mais problemáticas para fazer com que aquilo se torne pior. Uma psicóloga, como a gente já conversou, disse certa vez numa palestra muito interessante, que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Isso não foi a psicóloga que disse, mas ela disse o seguinte, que seria mais ou menos como se a dor fosse um corte no dedo.
E o sofrimento é um pouquinho de sal que a gente coloca em cima desse corte. E ele começa a arder pelas nossas escolhas. Então, na verdade, assim, a dor, ela vem como uma consequência das escolhas que a gente faz, ela vem como despertamento, ela vem como um aprendizado. A postura que a gente tem, tanto da lamentação como da revolta, faz com que essa dor se torne mais intensa. Porque ela se tornando mais intensa, muitas vezes nós paralisamos naquela condição ou agravamos aquela condição. E nós temos a terceira saída. A terceira saída é nós compreendermos aquilo que está acontecendo. Sim, é uma situação difícil, nós não podemos fazer de conta que ela não existe. Por mais esperança que a gente tenha no futuro, nós continuamos sofrendo no nosso presente. É uma realidade, não adianta a gente querer se iludir. Muitas vezes, no atendimento fraterno que nós trabalhamos, é muito comum a gente usar assim a seguinte expressão: tenha fé que tudo vai melhorar. Assim os espíritos nos orientam, assim chegam as mensagens para nós. Tenha fé, faça uma prece que tudo vai melhorar. Muito bem, esse é um estímulo muito grande que nós recebemos, mas a dor continua existindo. Então, muito mais do que esperança, muito mais do que oração, é importante que nós tenhamos uma conduta de entendimento, uma conduta de trabalho para tentar, de qualquer forma, fazer com que aquela dor seja amenizada, com que aquela dificuldade seja transformada para algo benéfico para todos nós. E aí então é importante para nós que as nossas atitudes sejam em prol das resoluções dos nossos problemas e não da fuga desses problemas. Imaginando que quando eu acordar no dia seguinte nada vai existir, que foi simplesmente um pesadelo. Daí então, quando coloca para nós entendimento, primeiro nós temos que entender por que das dificuldades que a gente enfrenta. Por que hoje tem uma dificuldade? Por que meu vizinho tem uma dificuldade? Por que meu amigo tem uma dificuldade? Por que um estranho vive em cima de dificuldade? Primeiro porque faz parte do contexto da existência dele, da vida dele. Eu não sei porquê, mas eu sei que é necessário para ele. Seja por alguma coisa que ele causou, seja por alguma coisa que ele precisa amadurecer em algum aspecto da sua personalidade. Daí então eu sei que aquilo existe para ele. Então, na verdade, eu posso até questionar, porque é natural que a gente faça questionamentos, né? Olha, por que isso está acontecendo? Por que tem que ser assim? Mas quando eu começo a entender, as coisas começam a mudar. Eu não preciso perguntar por quê, porque se eu souber dos fatos vai ser pior. Eu já me questionei também, não seria mais fácil se nós soubéssemos dos fatos? Inclusive vocês já conhecem que eu fiz um questionamento a esse respeito aos amigos espirituais. Eu perguntei, não seria mais fácil se a gente soubesse a causa de tudo, para a gente poder lidar com as situações do nosso presente? A resposta não podia ser mais sábia. Ele disse assim, não tem situações na sua vida hoje que você queira esquecer? Que se você pudesse apagar da sua memória, você apagaria? Aí eu pensei e falei, bom, realmente, né, se eu pudesse voltar assim, pegar o meu arquivo mental e ficar deletando, deleta, tudo aquilo que me causa vergonha, que me causa dificuldade, certamente eu limparia meu HD mental. Aí ele colocou assim, imagina se você lembrasse daquilo do passado, que viesse somado com isso do presente. Seria uma avalanche de sofrimento que você não conseguiria suportar. Bom dia, pessoal que chegou. Então eu pensei assim, bom, eu posso não lembrar dos fatos, mas eu sei que se ele existe, é porque alguma coisa que eu fiz, que eu tive participação, causou o seu início. É interessante uma visão que nós temos das pessoas que não conhecem a doutrina espírita, que não têm afinidade, deles olharem para um espírita e sempre imaginá-lo como sendo uma pessoa muito conformada com as coisas. Né? E essa conformação que a gente fala, você está muito conformado com as coisas, você está muito... o espírito aceita muito fácil, ele tem aquela proposta de ser santo, de ser um bom cristão e tudo mais, né? Essa é a visão, só que na verdade não é uma conformação, é uma compreensão. A gente muda a característica da coisa. Eu compreendo a existência dela e eu sei que revolta, rebeldia, lamentações, espernear no chão e sair gritando não vai resolver. Porque eu sei que se ela foi causada por uma ação minha, ela só vai ser resolvida também por uma ação minha. Então, na verdade, eu não sou conformado. Eu me coloco numa condição de equilíbrio diante da situação.
E é esse equilíbrio, muitas vezes, que chama a atenção. Que as pessoas falam, mas você é muito conformado. Não, não. Eu tenho autocontrole diante da situação. Eu sei que ela é difícil, eu sei que eu estou sofrendo, mas você não tem nada com isso para ficar chorando para você não vai conseguir me ajudar. Não adianta ficar gritando para o mundo como se o mundo fosse culpado por uma atitude que eu tive. Então eu tenho autocontrole, então eu consigo me controlar, eu respiro fundo e eu sei que o tempo vai passar, as coisas vão se transformando e esse problema vai ser resolvido. Não pode e deve, Ju, mas o problema é que muitas vezes a gente joga a responsabilidade dos problemas nos outros. A gente tenta fugir do problema transferindo os problemas para os outros. Aí a gente vem com a revolta, porque eu sou revoltado com o mundo, porque eu não tenho o carro que eu preciso. Eu sou revoltado com o mundo porque o meu casamento acabou. Eu sou revoltado com o mundo porque eu sou doente. O que o mundo tem a ver com isso? Sendo que muitas dessas aflições são causadas por escolhas minhas. São as minhas atitudes. Eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa autoritária, eu sou uma pessoa intolerante, me caso com uma pessoa que ela não suporta mais o meu temperamento, ela vai embora. Aí eu fico revoltado com o mundo. O que o mundo tem a ver com isso? Daí então a gente tem que entender que provas e expiações da nossa vida, do nosso cotidiano, fazem parte das experiências nessa nossa fase de imaturidade que nós somos hoje. Nós somos imaturos. Não adianta a gente querer imaginar que nós temos sabedoria suficiente para compreender tudo. Basta ver pelas nossas atitudes, no nosso cotidiano, nas decisões mais simples que nós tomamos, nós sempre escolhemos aquilo que vai nos beneficiar. Então eu penso sempre em mim em primeiro lugar. Só que nem tudo que é para mim pode vir, nem tudo que eu quero para mim pode vir para mim. Então se não pode vir para mim, eu tomo. Como qualquer criança birrenta. Se você não me der, eu tomo. Se você tomar, você vai ter que devolver. É mais ou menos assim que a gente vivencia. A Dídima colocou para a gente poder finalizar. Há sempre uma sementinha, nada gera do nada. A gente pode não lembrar mais lá. Antes a gente plantou essa sementinha. Dídima, quando essa compreensão, quando esse pensamento ele se tornar claro para todos nós, e eu falo todos nós como os espíritos encarnados aqui hoje, as nossas atitudes vão se modificar completamente. Porque eu tenho certeza que se eu fizer, eu vou receber. Mas isso vai depender do quê? Do tempo e do amadurecimento que nós temos que alcançar. Não adianta a gente querer imaginar que as pessoas vão se transformar por milagre, que as pessoas vão crescer de uma hora para outra. O nosso próprio crescimento biológico depende do tempo. Uma criança de 12 anos de idade, como eu já fui, não se torna uma pessoa de 43 anos de idade simplesmente porque ele quer, simplesmente porque de um dia para o outro ele acordou 30 anos mais velho. Isso é muito interessante nos filmes de faz de conta. Mas infelizmente a nossa realidade não é assim. A nossa realidade diz o quê? Que nós dependemos de tempo, de experiências, de conquistas, de dificuldades, de derrotas. E tudo isso vai se somando na nossa consciência até alcançarmos a maturidade necessária para evitarmos esses caminhos, esses desvios. Agora, nós podemos acelerar esse amadurecimento ou nós podemos deixar que o tempo faça isso naturalmente. Se o tempo fizer isso naturalmente, ele vai demorar o tempo que tiver que demorar. Se nós acelerarmos esse processo, significa eu quero esse amadurecimento, então eu vou começar a agir de uma forma madura. Mesmo que ainda eu continue errando, mesmo que ainda eu continue tropeçando. A Mia colocou para nós, muitas vezes a pessoa faz isso porque está ignorante das coisas da matéria, do espírito. Sim, é imaturidade, Mia. É infantilidade. Eu coloquei um exemplo para vocês que chegaram há pouco, de uma época, de um período que eu vivi aos meus 12 anos de idade, que eu me achava assim o aluno mais esperto da escola. Como se a professora, né, a gente sempre diz assim, né, que o professor já conhece todos os tipos de colas, todos os tipos de manhas e artimanhas dos alunos. Mas o aluno de 12 anos, ele já se acha mais esperto que o professor. E aí então ele toma essas decisões, ele toma essas atitudes, achando que nada vai acontecer como consequência. Só que acontece. Aí ele fala assim, como eu estou arrependido, por que eu fiz isso? Infelizmente nós, e pai e mãe também, né, Dudu? O Júnior, sem dúvida. Pai e mãe também, a gente faz a coisa escondida como se o pai e a mãe nunca fossem pegar. Meu Deus, onde que a gente estava com a cabeça?
A gente faz das piores presepadas, pega coisa escondido, sai escondido, faz e acontece como se ninguém fosse ficar sabendo. A mesma coisa acontece com a nossa consciência. A gente faz as coisas como se um dia a nossa consciência não fosse cobrar. Como se isso não fosse trazer consequência nas nossas relações. Ou seja, esse amadurecimento vem com o tempo. Mas nós podemos começar agora a nos educar para termos ali atitudes mais equilibradas, mais coerentes. Os valores que nós precisamos abraçar, que nós precisamos absorver para poder ter essas atitudes equilibradas estão à nossa disposição. Há 2000 anos, um espírito reencarnou entre nós para nos mostrar exatamente o caminho a seguir para alcançarmos essas conquistas de um modo mais leve, de um modo mais objetivo, mais concreto. Seguirmos ou não depende de nós. A Braz colocou, né? Cada pessoa tem que ser responsabilizada com o seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio positivo e negativo. As palavras consequência, responsabilidade, nos traz um peso tão doloroso. Só que na verdade não. Eu sou responsável também pela minha felicidade, não só pelas minhas desgraças. As consequências também podem ser consequências felizes, não apenas consequências infelizes. Tudo vai depender do quê? Das escolhas que eu faço. Eu preciso ter resistência. É essa resistência que nós ainda não conseguimos ter. Resistência a não deixar que as tentações nos provoquem. Quando a gente fala em tentação, é aquela coisa que o mundo diz assim, né? É mais ou menos aquele anjinho e aquele diabinho que fica sentado nos nossos ombros, que a gente vê nos desenhos animados. O anjinho fala assim, não faz isso, meu filho, você vai se dar mal. O diabinho fala assim, isso aí, faz mesmo. Faz porque você vai se dar bem. Faz porque isso é legal. A gente fala, então eu vou fazer só um pouquinho, tá? Só que só um pouquinho também cobra um pouquinho. Se eu fizer muito, me cobra muito. Então tudo aquilo para nós, temos que crescer, temos que amadurecer. E essas aflições, então, cada vez que as aflições se apresentam nas nossas vidas, elas têm o objetivo de nos despertar, de nos amadurecer. E se nós soubermos aproveitar essas dificuldades, mesmo que sejam dificuldades de uma vida inteira, e nós sabemos que tem situações que são assim, tem dificuldades que parece que tem dificuldades que nasceram com a gente e vão nos acompanhar até o final da nossa existência terrena. E outras ainda vão seguir um pouquinho mais além. Aquelas dificuldades da consciência, aquelas dificuldades morais que nós não conseguimos sublimar. Então nós temos que perceber, se por acaso a dificuldade existe, é porque ela foi provocada por mim mesmo, porque ela me diz respeito. Se hoje eu não passo fome na rua, como acontece com muitas pessoas, é porque eu não tive necessidade de vivenciar aquela experiência, mas ele teve necessidade. Se por acaso não me encontro numa situação extremamente difícil de relacionamento, de saúde, de condição social, de um ambiente social onde eu tenho assim essas dificuldades, é porque eu não tenho necessidade de viver aquilo. As minhas dificuldades me pertencem. E as dificuldades de cada um de vocês pertencem a vocês. Agora a questão é como nós vamos lidar com essas situações. É isso que faz a diferença para todos nós, e é isso que vai fazer com que as nossas vidas sejam mais objetivas. Que as nossas vidas sejam mais equilibradas. Depende de nós fazer com que isso seja diferente. Então, meus amigos, a última mensagem que Emmanuel traz para nós desse texto, ele diz então: quando estiverdes aflitos à face das faltas que cometestes impensadamente, é razoável que sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreendem a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da aflição segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Ou seja, os espíritos ficam felizes quando essas dificuldades batem à nossa porta e nos levam para o despertamento. Não existe espírito sádico lá em cima, aqueles anjos sádicos que ficam assim, que legal, ele está sofrendo, vamos assistir.
quando isso vem para nós como um aprendizado, eles dizem, ele está aprendendo nesse momento. E isso para ele é extremamente importante. Meus amigos, fechamos por aqui então o nosso estudo. Passo para a nossa amiga Beth,